Isaías capítulo 11, verso de 1 a seguir. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Longo texto, mas bonito. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, buscamos a Tua face, a Tua presença, rogamos a Tua bênção sobre a palavra que será trazida neste momento. Abençoe meus irmãos presentes aqui e os outros irmãos presentes em muitos lugares onde a Tua palavra haverá de chegar. Abençoe igualmente a todos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Isaías teve a visão de uma sociedade apodrecida e hostil, onde existem lobos e cordeiros, bezerros e leões, vacas e ursas, crianças e serpentes. São diferentes tipos de naturezas, onde impera a lei do mais forte. Isaías mostra que existe um espírito beligerante entre os seres criados. O lobo quer devorar o cordeiro, o leopardo quer devorar o cabrito, o bezerro e a ovelhinha fogem do leão, a vaca se sente ameaçada pela ursa e a criança é picada pela serpente. Isaías não está apenas descrevendo o desgoverno e a maldade do mundo animal, mas ele descreve perfeitamente o que acontece na sociedade em todos os níveis. Ou seja, estamos vivendo debaixo de um tipo de lei da selva, onde não há limites para o desrespeito, para o atrevimento e para a injustiça. Vivemos num mundo hostil e perigoso, onde o mais forte vai sempre prevalecendo sobre o mais fraco. Nessas circunstâncias, é sempre muito difícil de ser ovelha, ser cordeiro ou ser uma criança inocente. As ruas da cidade estão infestadas de lobos, leopardos, leões, ursos e serpentes. Ainda que os discursos modernos sejam sobre ações humanitárias e direitos iguais, não podemos acreditar. Os homens são intrinsecamente egoístas, injustos e perversos. Isaías viu este quadro. Todavia, a palavra de Deus nos diz que as coisas não têm que ser dessa forma. Deus não criou os lobos para comer os cordeiros. Esta lei não foi criada por Deus, mas pelo diabo. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10.
Então, o primeiro pensamento que eu trago aqui, neste momento, neste culto, nessa pregação, é que Deus anuncia, através do profeta Isaías, depois dele descrever o estado calamitoso da humanidade. E isso eu me refiro não apenas ao texto lido, mas desde o primeiro capítulo de Isaías, ele faz uma descrição deste mundo. E não é uma descrição boa, muito ruim. Então, depois disto, nós temos a feliz atitude, situação de dizer para os irmãos que Isaías não deixou a humanidade sem esperança, não. Isaías de fato descreveu todo esse quadro, porém ele anunciou que o caos será revertido. Há uma esperança, há uma luz bem forte no final do túnel, como se diz por aí, né? Glória a Deus. O maravilhoso texto do profeta Isaías prediz que a situação do mundo será mudada, revertida. Alguém haveria de vir para enfrentar e mudar essa situação. Esse trabalho não seria para qualquer um. Somente o Messias, enviado por Deus, estaria capacitado para trazer cura e restauração para este mundo e para os homens. As coisas começariam a mudar quando três coisas começassem a acontecer. A primeira coisa que Isaías disse que iria acontecer para mudar o quadro, esse quadro tão degradante. A primeira coisa seria o nascimento do rebento de Jessé, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías viu a sociedade como uma árvore caída e apodrecida, e em meio ao estado de morte, Isaías consegue enxergar um pequeno broto que vai surgindo do caos. Isaías enxerga o Messias como uma esperança de vida que brota em meio à morte. Glória a Deus por isso. A família vai mudar quando Cristo brotar, nascer nela. A nação vai mudar quando o rebento de Jessé achar um lugar no coração dos homens. Isaías já tinha antecipado esta visão do Messias quando disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, 6 e 7. Paulo explicou como o Messias chegou ao mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Primeiro então, o primeiro indício, primeiro brilho desta luz. Essa luz raia com o nascimento, com o rebento de Jessé brotando. O Senhor Jesus nasce parecido mesmo com um rebento, um raminho apenas, lá na cidade de Belém, lá na manjedoura. E ele é criado na cidade de Nazaré como um filho de uma família pobre, um carpinteiro. Nasce e é criado ali em meio ao trabalho simples e rude de um carpinteiro, desconhecido de todos, até que chega o seu dia em que ele haveria de se mostrar a Israel. E então começa o grande ministério, o ministério da redenção e da restauração. O Messias estava entre nós, a luz estava brilhando fortemente. Este é a primeira coisa que tinha que acontecer. E a segunda? A segunda é o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte:
E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A primeira manifestação do derramar do Espírito Santo é na própria vida do Messias. A Bíblia diz que quando o Senhor tem o seu tempo, chega no tempo determinado de se mostrar para Israel como o Redentor, como pregador, como profeta, como Messias. A Bíblia diz que ele dirige a João Batista, é batizado no Rio Jordão, saindo das águas, o Espírito do Senhor vem como uma pomba sobre ele, e é aí que ele é ungido, é aí que repousa sobre ele o Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Porque a partir desse momento, a Bíblia diz que o poder de Deus estava na vida de Jesus para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e proclamar a chegada do reino de Deus. Então a primeira pessoa, o primeiro alvo, receptáculo do derramar do Espírito foi sobre a vida do próprio Messias. Mas não fica por aí. O derramar do Espírito Santo que traria essa esperança ao mundo, depois Deus promete derramá-lo sobre os sedentos. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, minha bênção sobre os teus descendentes. Então o Espírito de Deus é estendido a todos que têm sede e fome de Deus. Terceiro, o Espírito Santo foi prometido a toda a igreja e derramado sobre a igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não ficaria apenas ainda nesses grupos já mencionados. A Bíblia diz que a promessa do derramar do Espírito para a restauração do mundo, do planeta, da humanidade, é prometido, o Espírito Santo é prometido a todo mundo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. A vinda do Espírito Santo sobre toda a carne ainda não se cumpriu completamente. Sabemos que o Espírito Santo está operando no coração, na mente do mundo, das pessoas. Quando pregamos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que trabalha na mente e no coração das pessoas que ouvem a palavra. Mas o derramar do Espírito nessa proporção que Joel anunciou só vai cumprir no milênio. E aí sim, no milênio, toda a terra, toda a carne será tocada pelo derramar do Espírito Santo. Mas é preciso dizer que hoje a obra do Espírito Santo é suficiente e é capaz e é eficaz para nos levar a Deus, para nos revelar as coisas profundas do Senhor e para nos preparar para o nosso encontro com Jesus. Quando recebemos o Espírito de Deus, a ignorância desaparece, a estupidez dá lugar à mansidão, a fraqueza dá lugar à fortaleza, a cegueira dá lugar ao conhecimento, a irreverência é substituída pelo temor do Senhor. É isso que o Espírito Santo nos dá, revertendo o quadro do homem que tinha natureza lá de lobo, de serpente, de ursa. Agora ele começa a ter a natureza de cordeiro, a natureza de uma criança. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito que faz do velho homem uma nova criatura. É isto que o Espírito Santo nos dá. Aí vem uma pergunta: quantos vão deixar, quantos vão perder o guiar do Espírito? Quantos vão deixar de experimentar essa bênção à vida? Creio que ninguém daqueles que já sabe e conhece a promessa de Deus. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E terceiro acontecimento, evento, que vai reverter a situação deste mundo hostil: a terra se encherá do conhecimento do Senhor.
E não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os homens atualmente têm desprezado o conhecimento de Deus, e por isso estão colhendo a guerra, a fome, o medo, o vazio. Onde não há palavra de Deus, não pode haver qualquer prosperidade ou sucesso. No passado, quando o povo desprezou a palavra de Deus, eles caíram em fracasso. A Bíblia diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas 36:16. A pergunta nossa é esta: até quando os homens da atualidade desprezarão a palavra do Senhor? Onde não há palavra do Senhor, não há família feliz. Onde não há palavra do Senhor, não há casamento sólido. Onde não há palavra do Senhor, não há nação próspera. A Bíblia diz: e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, verso 20. Desprezar a palavra do Senhor é desprezar a cura e a salvação. Quanta destruição seria evitada se a palavra de Deus pudesse ser lida nas escolas, nas instituições, nos ambientes de trabalho, nas universidades e especialmente nos lares. Jesus veio a este mundo para trazer o conhecimento do Senhor, e esse conhecimento está se espalhando por toda a terra. Muito breve, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso, de forma plena e total, também será uma realidade na sua plenitude, no milênio. Porque no milênio o Senhor estará governando o mundo, e Ele mandará a sua palavra para todas as nações da terra, e aí já não é uma opção, aí a palavra de Deus terá que ser recebida. Porque se a nação que não receber a palavra de Deus, não receberá a bênção de Deus, não receberá a prosperidade do Senhor. Então todas as nações da terra no milênio obrigatoriamente terão que ler a Bíblia. Esse livro que foi rejeitado, ignorado, ultrajado, será o principal livro do planeta Terra em todas as dimensões no milênio. Os mais sábios naquele tempo não esperará que o Senhor mande a palavra, não. A Bíblia diz que eles vão mandar suas comitivas, suas comissões a Jerusalém para buscar a palavra de Deus. E alguns ainda dirão: mande junto com a sua palavra, Senhor, mande os seus pregadores, seus mensageiros para nos pregar a palavra. Será mais ou menos como no tempo lá de Josias, em que ele mandou que a palavra fosse lida em todo Israel e mandou grupos de pregadores e de mestres e de escribas para ensinar a palavra de Deus em Israel. Isso acontecerá num nível global no milênio. Agora vamos pensar, em breves palavras, quais serão os resultados finais desse empreendimento divino na terra para reverter este mundo caótico, para mudar o estado das coisas, devolver para este mundo a paz, a justiça, a verdade, a prosperidade. Quais serão os resultados finais do trabalho do rebento de Jessé? Primeiro, os inimigos se reconciliarão, e olha, estamos falando até daqueles que são irreconciliáveis. A Bíblia diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi,
e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isso só será possível porque haverá uma mudança radical na natureza dos animais. Quando nós falamos dessa mudança radical na natureza dos animais, nós lembramos que essa mudança já terá ocorrido na natureza humana daqueles que abraçaram Jesus Cristo como Senhor. E isso na natureza humana se chama novo nascimento. O novo nascimento tornará então, no sentido figurado, o lobo em um cordeiro. Vai tornar a ursa em uma vaca mansa e tranquila. Sabemos então que a plenitude dessa promessa só se cumprirá cabalmente no reino milenial. Enquanto não chegar nesse reino, enquanto os homens estiverem dominando este mundo, nós teremos vidas transformadas, mas não o planeta Terra transformado. Nós estamos falando então que esta obra vai chegar no milênio por etapas. Por enquanto agora a palavra de Deus é oferecida e anunciada, e aqueles que pessoalmente, individualmente a recebem, começam a desfrutar das bênçãos dela agora, ainda hoje. E aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus, não abrir o coração para Ele, ficarão de fora depois do reino milenial. Porque a Bíblia diz que o pecador, o homem que se atrever a praticar o pecado no milênio, será amaldiçoado. É isso que eu quero ler nesse instante, mas colocando já como segundo efeito transformador da obra de Cristo. A primeira então foi esta: os inimigos se reconciliarão, até mesmo aqueles que eram irreconciliáveis. Segundo, o mal será totalmente desarraigado da terra. Isaías proclama mais uma vez: e não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Novamente ele repete: e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esta é uma passagem de Isaías 65. Então todo mal será extirpado, será tirado da experiência humana. Isso não significa que no milênio todos estarão plenamente rendidos a Cristo. Mas só que, é como eu disse outro dia aqui, no reinado de Cristo de 1000 anos, se alguém não quiser ajudar, atrapalhar também, ele não vai ter chance não. Se ele não quiser cooperar com o reinado de Cristo, não pense, não tenha o atrevimento de querer atrapalhar, porque a Bíblia diz que o pecador com 100 anos será amaldiçoado. Não importa por quanto tempo ele tem para viver, ele será colocado, neutralizado, para não impedir o brilho, a glória, o fulgor daquele reinado esplendoroso de Cristo. E o terceiro resultado desta obra do rebento de Jessé é que Deus será a glória perpétua do seu povo. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te
alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Que coisa tremenda, que glória, que grande poder. No milênio, irmãos, a população do mundo vai dobrar muitas vezes. Por quê? Porque o menor virá a ser 1000. Uma nação pequena será um povo grandíssimo. Então o Senhor encherá este planeta Terra de filhos, homens e mulheres que aprenderão com Cristo aqui, pessoalmente, fisicamente, aprenderão a amar, perdoar, ser feliz, trabalhar, produzir, fazer tudo em conjunto. Não haverá então mais esse mundo egoísta, esse mundo perigoso, em que os lobos, os leões e as serpentes estão esparramados por todos os lados, querendo ferir o pobre, o despreparado, o incapaz, querendo afetar o homem na sua vida, na sua alegria, na sua paz. Chegando ao término desta palavra, eu quero dizer para os irmãos que todas as promessas de Deus que existem na Bíblia, aliás, já é assunto do próximo trimestre da escola. Todas as promessas de Deus estão ligadas a Cristo. Deus não fez e não fará nada fora de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as promessas têm nele, em Jesus Cristo, o amém, o sim de Deus. Então, tudo que nós podemos obter de Deus tem que ser por meio de Cristo. Não é um chavão, não é uma força de expressões que os pregadores adotaram no decorrer dos tempos, quando fala de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra forma de encontrarmos Deus senão por meio de Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse este texto, você vai lembrar, né, que ele está lá em João 14, foi exatamente no mesmo momento, na mesma hora em que ele estava ensinando para Felipe que quem vê ele vê o Pai. Ele estava dizendo: o Pai está em mim. Por isso que ele não diz assim quem vai, ele diz assim quem vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é o ir, é vir. O Pai estava nele. Então ele é o representante absoluto de Deus. Ele revela o Pai, ele manifesta o Pai, ele media a nossa comunhão com o Pai. Então todas as promessas de Deus têm o seu sim, o seu amém em Cristo. E pensando nisso, então, é necessário, é insubstituível que cada ser humano reconheça o Senhor Jesus Cristo como o único Deus e Salvador, como aquele que nos revela o Pai, como aquele que nos leva para o céu, como aquele que nos redime da nossa perdição, do nosso pecado e nos faz dignos de um dia entrar no céu. A dignidade não é nossa, é dele. A justiça não é nossa, é dele. A salvação não é nossa, é dele. Por isso que no céu nós cantaremos salvação ao nosso Deus. Salvação ao nosso Deus. É necessário então que cada pessoa, cada ser humano, desde a sua tenra infância, que nós ensinemos nossos filhos e netos de que eles devem se submeter a Cristo e crer
em Jesus como Senhor e Salvador. É necessário fazer uma decisão por Cristo. E por isso hoje eu quero concluir a palavra fazendo um apelo para aqueles que ainda não manifestaram a sua fé pública. Às vezes você já manifesta uma fé interna, isso é ótimo. Porém a Bíblia diz o seguinte: se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo. Confessar Jesus com a boca é levantar, é dizer eu estou crendo nele, eu estou aceitando ele. E se em teu coração creres, aí é a fé interna, aí é aquela fé pessoal secreta sua. Então nós temos que ter os dois lados, a fé pública e a fé secreta. A fé secreta é a primeira, ela é mais importante, porque se nós falarmos só de lábios não vai ter uma eficácia, mas nós falamos daquilo que cremos. Paulo disse, a palavra da fé está bem juntinho de você, bem pertinho de você, está na sua boca, está no seu coração. É aí que está a fé verdadeira. Você está ouvindo a palavra da verdade e a fé verdadeira está sendo implantada no seu coração. Quero te convidar para ficar de pé e nesse instante nós queremos exatamente abrir a oportunidade para aqueles que querem confessar Jesus Cristo como Senhor. Se com tua boca o confessares, em teu coração creres, serás salvo. Parece simples, mas isso muda a eternidade para uma pessoa. Quando um ser humano decide confessar Jesus, então tudo vai mudar para ele eternamente. Quantos nessa noite ainda não fizeram essa declaração pública e quer fazer, venha à frente por favor, nós queremos orar por vocês. Todos que querem aceitar Jesus, que querem declarar a sua fé em Cristo. Pode vir, querido irmão, pode vir todos, filhos, netos. Na nossa casa a gente cria os filhos, né? Mas a gente ensina que um dia eles têm que vir aqui ao altar. Eles têm que também declarar que creem em Jesus. Mas alguém quer sair do seu lugar, precisa sair. Ainda não fez, se todos fizeram, uma bênção. Graças a Deus que o irmão está aqui. Nós vamos estar com ele nessa oração de confissão, de arrependimento, de entrega. Deus abençoe ricamente, né? Pai e filhos, né? Felizes com Jesus. Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Muito bem, vamos aproveitar neste momento. Talvez alguém esteja precisando de uma oração pessoal, por problemas que você gostaria que Deus intervisse. Então, aproveite esse momento, venha para frente também, receba a sua oração pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua casa, talvez até por alguém que você esteja pedindo a Deus que abençoe. Deus vai ouvir a sua oração, a sua súplica. Aí já vou pedir que mais alguns obreiros ajudem para que nós estejamos orando por todos. Vamos estender nossas mãos para cá. Igreja, participa, orando e estendendo as mãos. Querido Jesus, nós oramos hoje, Senhor, por todos os nossos queridos irmãos, Pai, que estão aqui na Tua presença, vieram ao Teu altar, estão reivindicando em nome de Jesus a Tua intervenção milagrosa, o Teu poder vitorioso. Abençoe Teu servo que está aceitando o Senhor nesta noite, este jovem que seja coroado de bênção e de vitória, sua vida seja cheia do Espírito Santo, com grandes bênçãos do Senhor. Oramos, Senhor, pelas famílias representadas aqui nesta noite, oramos por este irmão, por esta irmã. O Senhor sabe o que ele está clamando agora, o Senhor conhece a necessidade a fundo, o Senhor entende, o Senhor compreende. Em nome de Jesus, oramos repreendendo as doenças, enfermidades, caiam todo o mal por terra. O Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, sai todo o mal, toda tristeza, toda dúvida. Implanta agora neste coração a Tua paz, Senhor, a Tua alegria, a força do Espírito Santo. O Espírito do Senhor já foi derramado para fortalecer, para ungir, para capacitar. Abençoe
abençoe e guarde estes irmãos na tua santa presença. Nós oramos por todos que vão estar agora recebendo esta bênção por meio da internet, que em nome de Jesus o Senhor te toque, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, neste Brasil ou fora deste Brasil. Em nome de Jesus o Senhor te levanta, o Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda. Ele estende agora as mãos para te dar força, para te dar vitória. Caia por terra agora o medo, a dúvida, os temores, a ansiedade, e venha sobre a vida destes irmãos a fortaleza do nome santo de Jesus, que pelo poder deste nome todos os males sejam vencidos e o nome de Jesus seja engrandecido e exaltado na vida de todos. Receba a bênção agora, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.